Não, eu concordo com a leitura de vocês. Acho que a gente pode fazer uma avaliação do ponto de vista do eleitor, em geral, no segundo turno, né? Se você não votou naqueles dois que foram para o segundo turno, ou pode ser um voto de rejeição, então eu vou votar neste porque eu não gosto daquele, né? Então eu vou no que eu julgaria ser o menos pior. Então, esse voto de rejeição geralmente ele acontece, ou aquele que se aproxima mais do candidato que eu votei no primeiro turno. Mas a gente está falando de uma eleição que teve uma concentração de votos, né, no Lula e no Bolsonaro muito grande. Do ponto de vista dos apoios, eles são importantes, eles são fundamentais, né, em alguns momentos. Mas desde que, na minha avaliação, eles tenham três pontos, né, três aspectos ali. A mobilização de estruturas partidárias, isso é importantíssimo. Então, se o partido vai realmente, né, funcionar para aquela campanha, o que eu acho muito difícil de acontecer em relação ao Zema e ao Cláudio Castro, né? A mobilização no território, né? Então, com as lideranças locais, isso também é importantíssimo. Então, esses dois aspectos estão no nível mais coletivo. E um terceiro, que aí a gente está falando de campanhas, né, na atualidade, que são campanhas hipermediatizadas, enfim, que tem redes sociais, etc., que é o engajamento do então candidato, então no caso Ciro, a Tebet, né? Então eles vão ter um engajamento digital, eles vão aparecer em lives, eles vão aparecer em podcasts, eles estarão em ou engajamento também em palanques, né? Isso pode ter, né, uma diferença, né? A gente tem visto aí a Tebet participando um pouco mais, né, da campanha do Lula nesses últimos dias. Então, acho que na minha avaliação, a minha avaliação é um pouco nesse sentido. E aí não basta o Zema ir a Brasília e dizer, né, eu apoio o Bolsonaro, se isso não se efetiva muito na prática, né? Mas, de novo, não tem uma correia de transmissão, né? Os eleitores, eu costumo falar, a gente é contraditória, é incoerente, um monte de coisa, e o voto também é assim, né? Então, a gente viu em Minas Gerais o voto Lula e Zema, e isso acontece mesmo, né? Então, a gente tenta entender um pouco esses caminhos, mas eles são um pouco tortuosos mesmo.